Irmãos, agora nós vamos, sabe o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então deixa eu fazer uma oração agora. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra será ministrada, será pregada nesse momento. Eu peço nesta oração que o Senhor fale conosco, revele-se a nós, porque nós precisamos da profecia. Sem profecia, o povo se corrompe, é o que está escrito na tua palavra. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, é o que está escrito em tua palavra. Então, estamos abertos e dispostos a te ouvir, ó Deus. Fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, hoje eu vou falar com vocês, antes de ministrar a Santa Ceia, eu quero falar com vocês sobre o deserto. Sobre o quê? Deserto. E eu gostaria que você entendesse, quando a gente fala em deserto, a gente pensa num lugar de solidão. Quando a gente fala em deserto, a gente pensa na solidão. Quando a gente fala de deserto, né, a gente pensa em luta. A gente pensa em num momento difícil, não é verdade? Quando a gente fala de deserto, a gente pensa sempre numa situação, numa coisa muito negativa, ruim. Por exemplo, tem gente que diz assim: rapaz, eu estou passando por um deserto que você não tem noção. Já ouviu alguém falar isso? Estou passando por um deserto. O que ela está dizendo? Estou passando por uma luta, estou passando por uma prova, estou passando por um momento tão difícil. Esse é o deserto que a gente desenha e entende que é. Mas se eu falar para você que deserto também é lugar de aprendizado, de grandes ensinamentos. Se eu te disser que deserto também é lugar de construção, é lugar de restauração. Se eu te falar que deserto é o lugar que pode curar. Se eu te disser que deserto também é um lugar de amadurecimento, de preparação para coisas boas. Coisas boas. Você sabia que deserto também é um lugar onde Deus quer falar conosco? Então nem sempre o deserto ele é ruim. Ele só se torna ruim quando nós nos levamos para lá. Quando você pega e você por conta própria, por conta de risco, você vai e se leva para o deserto. Você se projeta para lá, entende ou não? Você se transfere para lá. Aí ele pode se tornar ruim. Porque muitas vezes nós estamos realmente num deserto, e falando agora negativamente, porque talvez nós criamos uma situação que agora não ficou boa para nós, confortável, né? Mas eu quero dizer para você, e vou te afirmar e mostrar dentro da palavra de Deus, que no deserto de Deus, ou está no deserto de Deus, é diferente. É diferente. Estar no deserto de Deus forja muito o nosso caráter, quem somos. Traz grandes lições, ensinamentos. Deus consegue falar, Deus consegue se revelar a nós. Amém? Estão me ouvindo? E eu quero só mostrar para você agora um exemplo de uma pessoa que se colocou no deserto, por conta e risco, por sua conta própria. Não foi Deus que o colocou lá, ele que se colocou lá. Então abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19. Pegue a Bíblia, 1 Reis capítulo 19. Para quem não conhece aqui o espaço, eu esqueci até de dar esse recado importante. Aqui atrás aqui da gente tem os banheiros, tá? Esse lado aqui é o banheiro masculino e do lado de cá é o banheiro feminino, tá bom?
Que às vezes alguém está com vontade de ir ao banheiro e está desesperado. Meu Deus do céu, onde é isso? Então eu já estou avisando. É aqui é o de homem. E o do lado de cá é o banheiro feminino, tá bom? Vai dar certo. Ó. Quem já achou? Muito bem, vamos começar pelo primeiro versículo, que começa assim, ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Lembra dos 400 e poucos profetas de Baal? Que ele orou, desceu fogo do céu e consumiu e tal, lembra disso? Pois é, o Acabe aqui, que era marido, né, de Jezabel, foi e falou para ela, falou, olha, você não sabe o que aconteceu. E o responsável disso foi Elias. Os profetas de Baal morreram todos. Escuta o que ela disse. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Houve uma ameaça ou não houve? E essa ameaça chegou até os ouvidos de Elias, o profeta. E a notícia chegou daquele jeito, né? Ó, Jezabel está te caçando, hein? Ela mandou te dizer que amanhã a essas horas já era. Você vai ser morto. Acabou tua vida, hein? O profeta Elias, irmãos, o nome já diz profeta, né? Elias, ele era um baita homem de Deus. E olha, eu vou te dizer uma coisa, somos de Deus também. Somos de Deus, mas muitas vezes as nossas atitudes demonstram o quanto confiamos ou não em Deus, ou o quanto deixamos de confiar nele. Ele tinha vivido aqui uma experiência fora do normal, gente. Mas agora está acontecendo algo que ele deixou se levar. E o texto fala aqui no 3, ó, 3. O que vendo ele, o que aconteceu? Se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá. E deixou ali o seu. Agora presta atenção no 4. E ele se foi para onde ele foi? Olha para mim, só um minuto. Ele foi para o deserto. Foi Deus que o levou? Não, foi ele que se colocou lá. E o texto está dizendo, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Para aqui agora, presta atenção. Foi Deus que o levou para o deserto? Não. Mas foi ele que se colocou no deserto. E a tendência de quem se coloca no deserto, irmãos, é uma tendência de alguém, a tendência de quem se coloca no deserto, tende a ter uma depressão, uma opressão, tende a ter um momento de surto na sua vida, de desespero, de pânico. E as coisas vão ficando tão difíceis porque a pessoa vai mentalizando aquilo, ela vai nutrindo aquele perigo, aquela ameaça, aquela coisa tão ruim, que ela vai ficando doente. Está ouvindo? E é o que está acontecendo agora com Elias. O Elias vai, foge, com medo de morrer, perde o ânimo, está dizendo ali, deita-se debaixo de um zimbro, e ali ele pede para morrer. Que deserto é esse? De Deus não é. Então pode ser o meu deserto. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus mandou um anjo lá onde ele estava e levou para ele pão e água. E o anjo disse assim, ó, come e bebe, porque muito comprido é a tua jornada. Está ouvindo? Se Deus quisesse que eu sofresse,
Então Ele me colocaria no deserto para eu sofrer. O que Deus está tentando mostrar para nós aqui é que Ele não quer nos ver naquele deserto que nós mesmos nos colocamos. Então, até quando você se coloca num deserto, Deus faz de tudo para tentar tirar você de lá. A misericórdia de Deus, meus irmãos, é infinita. Não dá para comparar, descrever, medir a misericórdia de Deus. Principalmente quando você, no desespero, pede socorro para Deus. Ele tenta de alguma forma te arrancar de lá. Quem está entendendo? E aí o texto diz que ele comeu e bebeu. Só que ao invés dele se levantar e regressar e voltar, diz o texto que ele foi parar na caverna. Mais um deserto. Está ouvindo? E quando ele se coloca nessa caverna, nesse deserto, Deus aparece para ele de novo. Olha como é que Deus quer que a gente saia do deserto que a gente se coloca. Aparece para ele de novo e fala assim: o que você está fazendo aí, Elias? Sai daí. Amém? Vocês estão entendendo ou não? É isso. Mas eu falava aqui para vocês que o deserto de Deus, ele é diferente do nosso. Eu disse que o deserto de Deus ensina. No deserto de Deus, ele quer se revelar, Ele quer falar conosco. Glória a Deus por isso. Então preste atenção, que nós vimos um exemplo de uma pessoa que se colocou no deserto por conta dele, por conta própria. Nunca se coloque num deserto por conta própria. Por quê? Porque haverá sofrimento, haverá dor, haverá choro, haverá ranger de dentes. Você está preparado? Pega a tua Bíblia aí agora, por favor. Abra em Oséias, capítulo 2. Abre aí. O texto que nós vamos ler demonstra ou fala do amor de Deus para com o seu povo. O texto que nós vamos ler fala do amor de Deus para com o seu povo, do carinho que Deus ele tem para com o seu povo. Vocês estão preparados? Oséias capítulo 2, o versículo é o 14. Quem está preparado, diga amém. Olha o que diz o texto: portanto, eis que eu a atrairei. Deus está falando para o seu povo. O que ele está falando? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para onde? Para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oh, meus irmãos, Deus ele quer nos levar sim para o deserto, porque a intenção de Deus em nos colocar no seu deserto é de falar conosco. Diga amém. Diga: Deus quer falar comigo. Está conseguindo entender? Olha que versículo. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Irmãos, presta atenção que eu vou te explicar uma coisa que talvez você não está entendendo. Não fui eu que me coloquei aqui nesse deserto aparente. Onde já se viu, o pastor Oswaldo ficou doido. Podia ter ficado lá, no outro salão, tudo prontinho, carpete, ar-condicionado, som bom.
está fazendo uma loucura, esse homem está doido. Parece até que eu estou me colocando no deserto, né? Mas não. Nenhuma decisão, pelo menos da minha parte, é tomada no impulso. Eu já fiz isso muito na minha vida. Já me impulsionei, já tomei decisões loucas, das quais me arrependo e não me orgulho de ter tomado. Mas chega uma hora no Evangelho, na convivência com Deus, no relacionamento, que a gente amadurece, a gente cresce. E a gente aprende um pouco a depender, talvez, muito mais de Deus do que da gente mesmo. Está ouvindo, gente? Então, aparentemente, parece que é um deserto do qual nós nos colocamos. Mas não. Sinceramente, eu digo para vocês, eu creio que Deus é que está nos levando para esse deserto. Por quê? Porque Ele tem muito a nos revelar. Muito a falar conosco, muito a nos ensinar, muito a nos dar capacitação, muito a nos treinar, muito a nos estruturar. É um tempo realmente do novo de Deus que está chegando. E talvez agora a gente não entende muito sobre isso. Mas grave bem esse dia 13 de novembro. Porque lá na frente, eu vou lembrar vocês desse dia. E vocês vão ver que realmente Deus estava no controle de tudo. Então Deus muitas vezes nos leva para o deserto, porque Ele quer falar com a gente. Aquele deserto que muitas vezes para nós é solidão, para Deus é presença dEle ali. Ele não abandona. No deserto de Deus não há abandono de Deus. Deus nunca abandona os seus no seu deserto. E o propósito maior dele nos levar para o seu deserto é porque Ele quer falar nosso coração. Amém? Então talvez hoje você se depara, se encontra numa dificuldade, num momento assim, como costumamos dizer, de luta, Puxa, estou passando por uma luta, uma prova. Fique atento, que Deus está falando com você, Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer te amadurecer em alguma coisa. Ele quer te estruturar em alguma coisa. Outra coisa, você não está sozinho lá. Deus está lá. Está juntinho de você. Pegue a sua Bíblia e vai para Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Preste atenção. Quem já achou? Vamos começar pelo versículo 17. Êxodo 13, 17. Diz assim, escute aí. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus, olha Deus aí, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Por quê? Que estava mais perto, Por quê? Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo o quê? A guerra, e tornem ao Egito. Irmãos, olha para mim um minuto. Esse versículo aponta o seguinte: Deus aqui queria ver o seu povo sofrendo? Não. Tanto que ele disse, o caminho mais perto é pela terra dos filisteus.
mas eu não vou deixar o meu povo ir por esse caminho, porque eles vão ver a guerra, massacres, eles vão ver uma porção de coisa que sinceramente vai dar medo neles. Eles vão perder o ânimo, eles não vão ter a coragem de nada. Então, antes que isso aconteça, eu vou fazer com que o meu povo vá para o outro caminho. Se Deus nos leva para o deserto, como alguns pensam, estou passando por isso porque Deus me levou para esse deserto. Se é muito sofrimento, se é muito dor, se é choro, irmãos, esquece, não foi Deus não. Então é bom rever, porque às vezes você que criou o seu próprio deserto. Está ouvindo, gente? Porque aqui está claro para nós que Deus não queria que o povo sofresse, que o povo visse a guerra, que o povo, eles tinham saído do Egito. Olha só, Deus tirou eles já da dor, não tirou? Hein? Deus já tirou eles da dor, do sofrimento. Vai colocar eles em outro sofrimento? Não. Olha o que está acontecendo aqui no versículo 18. Mas Deus, o que está escrito? Fez rodear o povo pelo caminho. Olha o deserto aí, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Diga amém. Pessoal, está entendendo aqui? O que Deus fez? Fez com que o povo fosse pelo caminho do deserto. Quem é que estava levando ele? Deus. Era Deus quem estava levando o seu povo pelo caminho do deserto. Deus nos leva assim para o deserto, porque Ele quer falar nosso coração. Ele quer se revelar a nós. O deserto de Deus traz revelação de Deus. Vou repetir essa frase. O deserto de Deus traz revelação de Deus. E aí eu olho para o texto e consigo ver algo acontecendo, como por exemplo, no versículo de número 19: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Parou para pensar nisso, gente? José lá atrás, Moisés nem existia. Anos e anos e anos e anos depois, está se cumprindo o que José falou lá no Egito. José falou assim: ó, Deus ainda vai visitar o seu povo aqui no Egito. E quando eu morrer, peça para que tirem os meus ossos daqui e coloque os meus ossos na terra prometida, na terra de Canaã. Moisés fez isso. Olha que bonito. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada ao deserto de novo. E o Senhor ia. Então quer dizer que quando Deus, Ele nos leva para o seu deserto, Ele vai adiante de nós. Você tem coragem de olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: você não está sozinho? Você consegue falar isso? Você tem coragem de falar assim: ó, Deus está com você no deserto. Bonito, né? Quer ver um negócio? Olha o que está acontecendo. Assim partiram de Sucote, já vi. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Olha o versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvens de dia, nem a coluna de fogo de noite. Gente, a nuvem de dia guiava eles. Quando ela se movia, Deus estava dizendo: vamos avançar, vamos levantar acampamento. E eles iam. E essa coluna não era só para guiá-los, mas era também para servir de sombra, porque deserto faz calor. Olha o cuidado de Deus, hein? Aí depois ele tem a coluna à noite, de fogo à noite, porque no deserto à noite
é noite mesmo. Mas Deus criou a coluna de fogo para dar luz para eles. E porque também à noite no deserto, o frio é intenso. Então eles se aqueciam. Percebe o cuidado de Deus? E isso no deserto. Depois, se você começar a ler, não vamos ler, é claro, mas as maiores experiências que o povo teve com Deus foi no deserto. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram seus inimigos sendo mortos pelo mar vermelho. Está ouvindo ou não? Vocês não estão ouvindo, né? Gente, eles viram as águas lá de Mara, que eram amargas. Eles viram Deus com o seu poder transformando aquelas águas amargas em águas doces. Amém? Eles viram todo dia o maná descer do céu para eles comerem. Não estou entendendo, né? Tudo isso aonde? No deserto. Que Deus os levou. Quando Deus me leva, Deus fala comigo. Deus fala meu coração. Eles viram o maná do céu, maná descendo. Quando eles enjoaram do maná, eles pediram carne para Deus. E Deus mandou carne. Gente, é tremendo isso. Foi no deserto que Deus revelou, falou, mostrou a Moisés os 10 mandamentos. Foi lá que nasceu os 10 mandamentos, no deserto. Eu quero estar nesse deserto. Que deserto? O que Deus me colocar. Por quê? Porque ali eu vou ser instruído, vou aprender, vou crescer, vou amadurecer. Vou me tornar exatamente o que Deus quer que eu me torne. Porque foi no deserto que Deus lapidou, cuidou. Infelizmente, alguns de toda essa gente, de todo esse povo, não teve esse capricho de entender que eles estavam ali porque Deus os colocou ali. Então começaram a murmurar, começaram a reclamar. Olha aí, saíram do deserto do qual Deus tinha os colocado, e agora entrou no seu próprio. E o texto sagrado diz que muitos, por conta disso, pereceram no deserto, se prostraram no deserto, morreram no deserto. Então não saia do deserto de Deus para o seu. O versículo diz o seguinte: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Continue no deserto do Senhor. Continue no deserto de Deus. Porque estar no deserto de Deus, irmãos, é ter encontros marcantes com o próprio Deus. Então, se hoje essa transição, essa mudança, que seja na minha vida, na sua, no nosso ministério particular seu, acredite, Deus está com você nesse deserto. E você só está passando por ele porque Deus tem uma lição para te dar. Deus tem algo para fazer na tua vida. Como eu creio, irmãos, que está chegando um tempo novo de Deus para a nossa vida. De Deus para a nossa vida. Eu disse nossa, né? Eu não disse minha não. Eu disse nossa. Porque Deus está vendo as minhas necessidades, vê as suas também. Vê o que você precisa, mas Ele também está vendo o que eu preciso. Um tempo novo está para chegar. Um tempo novo está para acontecer. E nós vamos estar aqui dando testemunho, contando. Ou quem sabe, né? Na nossa sede própria. Deus está cuidando de tudo. Então guarde essa palavra no seu coração e acredite que Deus só nos leva para o seu deserto porque Ele nos ama. Porque lá Ele quer falar ao nosso coração. Então fique atento. Não interprete
não tem um discernimento que o deserto que você está é o pior deserto da sua vida, é o pior momento, é a pior fase. Não. Deus, fale comigo aqui. Me ensina, me mostra o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer me mostrar, o que o Senhor quer que eu tenha de lição disso. Deus fala. Vamos nos preparar para a ceia? Vamos participar do corpo e do sangue de Jesus? Então nós vamos fazer uma oração agora, enquanto a equipe se prepara para a ministração da ceia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, é chegado o momento em que vamos nos assentar à mesa com o Senhor. E uma das coisas que eu entendo ser importante é não se assentar à mesa indignamente, mas de forma leal, digna, honesta. Por isso, Senhor, antes de nós nos assentarmos, estamos aqui pedindo que o Senhor nos perdoe, que os nossos pecados sejam perdoados, que as nossas ações erradas sejam perdoadas. Ah, meu Deus, eu te peço nesta humilde oração, que possamos ser envolvidos, tomados e abraçados pelo Senhor, nesse momento tão sublime, tão importante da nossa vida. A mesa já está pronta, aposta, e nós queremos tocar esses elementos sagrados com temor e respeito. E ao participarmos, que a nossa aliança seja renovada, Senhor, e que os nossos laços afetivos de amor em Cristo, de amor a Cristo, sejam fortalecidos. Abençoa esse momento tão importante, precioso. E obrigado, Senhor, por mais um culto de Santa Ceia. Mais um que o Senhor nos dá, nos proporciona. E eu creio que isso é bênção para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, vamos seguir o mesmo padrão. Não coma, não beba, porque isso nós vamos fazer juntos, tá bom? A equipe já está posicionada, já vão servir vocês. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá.
também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Irmãos, João capítulo 6, verso 54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O 56 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então fiquem todos de pé, porque hoje o que está escrito estará se cumprindo. Levante assim o pão, feche os olhos e fale comigo: Senhor, este é o pão que foi partido, do qual vou participar como sendo o corpo de Cristo. E ao comer deste corpo, que a palavra de João 6 se concretiza, se torne realidade, eu tomo posse desse texto. Ao comer, que o meu corpo fique restabelecido, sarado de toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Pode comer. Por semelhante modo, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Palavras do nosso Senhor Jesus. Levante o cálice. Senhor, muito obrigado por esse momento que para nós é significante. Participar de uma santa ceia renova o nosso pacto, a nossa aliança. E eu estou agora, Senhor, com a igreja amada, o povo fiel, os teus filhos, filhas, servos e servas, para participar do sangue de Cristo. Diga assim: Senhor, este é o sangue da nova aliança. Foi pelo sangue da nova aliança que os meus pecados foram perdoados. Foi pelo sangue da nova aliança que eu me voltei para Deus, que o véu foi rasgado, dando a mim acesso ao trono da graça. Foi pelo sangue de Jesus que veio a minha salvação. Foi pelo sangue de Jesus que fui comprado por bom preço. O sangue de Jesus é o bom preço. O diabo me perdeu, Jesus me ganhou. E eu participo, renovando a minha comunhão e a minha aliança com o Senhor.
pode beber. Aleluia. Ah, Deus abençoe. Oh, Senhor, damos-te glória. Nós te exaltamos aqui. Somos honrados, ó Deus, em participar. É privilégio nosso, Senhor. É bênção nossa. É o que o Senhor está nos entregando. Senhor, nos conserve, nos mantenha, nos sustente, Deus. Obrigado por esse momento, por essa harmonia, por essa comunhão. Obrigado por tua presença nesse lugar, por fazer com que cada alma, cada vida, cada pessoa aqui se alegre, se regozija no melhor que está por vir. E eu creio que o Senhor está fazendo aqui um trabalho. Eu creio que nossas vidas estão sendo visitadas. Creio que as nossas vidas estão sendo direcionadas. Creio que o Espírito Santo está nos conduzindo, nos guiando, nos levando em toda a verdade. Ah, Deus, obrigado por esse momento. Que hora tão preciosa é essa nossa. Que tempo oportuno este nosso de agradecer. Agradecer pelas bênçãos. Agradecer pelo novo tempo. Agradecer pelas alegrias, pelos sorrisos, pelas conquistas e por aquelas que vamos conquistar. Agradecer pelo que já aconteceu, pelo que vai acontecer. Só gratidão, Senhor. É assim que o nosso coração está. Grato, 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 grato. Enche a tua igreja. Batiza com o Espírito Santo. Renova, Senhor. Faça transbordar tua presença aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Que o Senhor ilumine teus caminhos. Seja uma bênção. Em nome de Jesus. Levante as mãos e diga: Senhor, obrigado pelas bênçãos que estão sendo derramadas hoje aqui nesse culto de Santa Ceia. Nós tomamos posse, recebemos o que o Senhor preparou para nós hoje aqui. Aleluia. É por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Amém. Seja cheio de Deus, seja renovado. Suas forças, sua própria vida seja renovada, seja aquecida pelo Espírito Santo.
te conserve um adorador, uma adoradora. Que Deus te mantenha em seus caminhos, sem se desviar para a direita, para a esquerda. Que você continue essa bênção, continue esse homem, essa mulher. Que haja renovo nos seus dias, que haja vitória nos seus dias, que haja a bênção de Deus para os seus dias. Que essa semana seja a melhor de todas. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal, que te dê livramento de toda espécie de mal. Que Ele abençoe a sua geração, a sua semente, a sua descendência, os filhos dos seus filhos. Que Ele te proteja de tudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Que o Senhor seja o teu refúgio, que você possa habitar no esconderijo do Altíssimo e possa gritar dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor está comigo no deserto, o Senhor me guarda no deserto. Ele não vai deixar faltar o maná, Ele não vai deixar faltar a nuvem, a sombra, Ele não vai deixar faltar a luz, a coluna de fogo. O Senhor está comigo no deserto. Ele falará ao meu coração, vai se revelar a mim, vai mostrar os caminhos, os passos, os direcionamentos. Oh, aleluia! Glória a Deus. Como Deus está aqui, amada igreja. Que o Senhor te conserva assim, que o Senhor te conserva assim, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tudo deu certo, Senhor, tudo deu certo. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Senhor, se tiver alguém aqui em nosso meio precisando de uma bênção já, agora, em o nome de Jesus, que seja liberada essa bênção agora, já. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Pode sentar. Por favor, entrega o copinho para a equipe, né? E olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante falar para a gente encerrar o culto. Hoje no nosso espaço gourmet, pensou que ia acabar, né? Pois é. Hoje lá no nosso espaço gourmet, lá na saída, lá na saída. Ó, olha o que tem no espaço gourmet. Coxinha. Bom. Coxinha é a Cris, né, que trouxe. Pão de queijo. Quem foi que trouxe o pão de queijo? Quem? Quem? Girlene. Obrigado, hein, Girlene. Risole. Quem trouxe o risole? Quem foi?
A Cris, obrigado mais uma vez. Quem trouxe bolinho de carne? A Cris também. Cocada. A cocada é a Rosane. Tem que comer essa cocada, é boa, hein? E o banoffee e a Débora, né, Débora? Banoffee, eita coisa boa, hein? Obrigado mais uma vez, Débora, por esse apoio. Então lá no Espaço Gourmet vai ter tudo isso daí, tá bom? E a gente vai encerrar o culto agora, né? Mas antes, deixa eu chamar aqui à frente a nossa equipe, né? Vem aqui à frente a equipe, porque a equipe tem uma mensagem para dar para vocês, né? Estou chamando eles aqui, tem uma mensagem para dar para vocês. Vem para cá a equipe, aqui na frente. Tá bom? Eles têm uma mensagem para dar para a igreja. Tá? Pode vir. Fala a verdade, essa camiseta é bonita, né? Viver em família é uma festa. E camiseta bonita, né? Isso. Ó. Essa é a equipe. E agora, eles têm uma mensagem para dar para vocês. Vamos lá? Não, calma. Vamos no 1, 2, 3, tá? Ó, atenção. 1, 2, 3. Juntos somos melhores, mais fortes e vamos longe. Isso aí. Tá vendo que mensagem bonita, né? Bom, vamos ficar todo mundo de pé agora. Esse é o espírito da igreja, tá? Não desanima não, gente. Fica firme, hein? Ó, domingo que vem, aqui de novo. Viu? Aqui de novo. Vocês perceberam que não tem dificuldade de colocar com o carro, né? A frente aqui eu pedi prioridade para alguns irmãos. Falei com o Wagner. Parece que deu certo também. E aí você pode colocar a capa do quanto é lado aqui. Bom por causa disso. Vamos encerrar o culto? Então vamos. Senhor, obrigado por essa manhã tão abençoada. Foi bom. O culto foi tremendo. Obrigado pela direção da palavra. Os louvores cantados aqui, entoados. As orações de entrega, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse espaço físico, onde hoje nós nos reunimos para Te adorar. Que a gente continue firme e forte nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade e agradando o Senhor. Que nosso domingo seja um domingo muito abençoado, assim também como a nossa semana, que tudo dê certo em nome de Jesus. Amém. Pode abrir os olhos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um bom feriado para vocês. Vão com Deus. Tchau!